aí, pessoal? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre visibilidade de métodos. Assim como os atributos, os métodos eles também têm visibilidade. E eles servem para as mesmas coisas, permitir que você tenha, o programador tenha acesso, ou quem esteja usando a classe que você utilizou, tenha acesso aos métodos que você criou. Então a gente vai ter, como nos atributos, três formas, o público, o privado e o protegido. Mas nesse vídeo a gente vai focar principalmente nos dois básicos, que é o public e o private, que é público e privado. O público, como a gente já viu nos atributos, ele vai permitir que a gente crie um método e esse método ele se torne público. Qualquer pessoa que instanciar a nossa classe, criar um objeto da nossa classe, vai poder acessar esse método que a gente criou. Se ele for privado, não. Se for privado, ele só vai ter acesso, esse método só vai poder ser usado dentro da nossa classe. Ou seja, se alguém instanciar essa classe, ele não vai ter acesso a ele. E também a gente vai ver que os métodos eles podem ter tipos de retorno ou não, porque os métodos eles vão poder retornar alguma coisa ou não. Então a gente vai aprender que quando a gente não tem um tipo de retorno, a gente vai usar o modificador, a palavra void. E caso a gente tenha algum tipo de retorno, se nosso método for retornar alguma coisa, então a gente vai ter que usar a palavra return para retornar alguma coisa e ainda assim o tipo de retorno desse método. Então se a gente tiver um método que esteja retornando um texto, uma string, a gente vai ter que colocar o tipo string. Se ele for um inteiro, a gente vai ter que botar integer e assim por diante. Tá certo? Vamos mostrar na prática um pouquinho como está funcionando isso tudo. Então, nós temos uma classe principal e uma classe project com alguns atributos privados. Aqui e aqui na direita você encontra o outline, que vai te ajudar na visualização dos componentes de sua classe. Ele permite algumas opções que facilitam a visualização do programador, como ordenar em ordem alfabética, entre outras coisas. Aqui você encontra o botão que ordena alfabeticamente e aqui algumas outras opções. São diversas, não é o nosso caso agora ficar analisando isso daqui, mas só para você ter mais uma opção do que o Eclipse oferece para vocês. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser criar um método e o formato é bem similar ao atributo. A gente vai colocar a visibilidade do método, public, private, protect ou default, como nos atributos, assim como o static e o final. Mas nesse vídeo, para não ficar muito longo, vamos focar só no public e no private. Tá bom? Então vamos criar um método que não retorna nada usando o modificador void, que indicará que o método não tem retorno. Vamos botar uma mensagem aqui só para ser exibida no console. Então a gente vai lá, digita aqui public void. Vamos colocar aqui o nome de um método. Pronto, save project. E aqui dentro a gente coloca algum código qualquer aqui para a gente. Vamos colocar um system.out.println aqui e colocar aqui alguma mensagem relativa ao método que a gente está fazendo. Já que é save project, vou colocar aqui project saved, que é projeto salvo. Agora, para analisar melhor esse método criado e como está a sua visibilidade, a gente vai instanciar um objeto da classe project, essa classe que a gente acabou de criar, dentro da classe principal no método main. Então, a gente digita a classe que a gente acabou de criar, project, digita o nome que a gente quer do nosso objeto, my first project, ou seja, meu primeiro projeto, vai receber a new project. Não vamos esquecer aqui de colocar o ponto e vírgula, deixa eu até ajeitar aqui. E vocês vão ver que ao listarmos as características desse objeto que a gente acabou de criar, a gente vai poder ver que o método saveProject vai aparecer de forma pública ali para a gente. Você pode ver aqui que aparece o saveProject com o tipo void de retorno, ou seja, sem tipo de retorno, e pertencente à classe project. Então, a gente vai selecionar esse método e vocês podem verificar que ao gente executar o projeto, executar essa classe, o console vai exibir aquela mensagem que a gente escreveu lá no método, mensagem projectSaved, que estava lá no system.out.println. Beleza? Então, agora a gente vai mudar de público para privado e a gente vai ver o que acontece, vai analisar melhor essa visibilidade. Vocês já vão ver que uma primeira mensagem de aviso aparece, informando que o método é privado, mas nunca é chamado localmente. Ou seja, para que a gente vai ter um método privado se a gente não vai fazer a utilização dele dentro da nossa classe? Então, a gente não pode ter uma coisa desse tipo que é desnecessário. Mas como a gente está só mostrando a visibilidade privada aqui, eu vou manter. Então, você vai poder ver que o método que antes estava público, agora ele está aparecendo uma mensagem de erro para você dizendo que o projeto não é visível, project is not visible.
Então, ele já não tem mais acesso, a gente não tem mais acesso a esse método, esse método que a gente criou. Então, a gente vai voltar agora aqui o método para público e vamos criar um outro método público. Só que agora o método ele vai ter um tipo de retorno. É muito simples, para isso a gente basta colocar o tipo de retorno que queremos. Lá em cima a gente colocou void, aqui embaixo então nesse caso eu vou colocar string para vocês verem que a gente vai ter um método público do tipo de retorno string, certo? Então vou botar aqui add resource, que é adicionar recurso a um projeto. Vejam que só não basta botar o tipo de retorno. Já que ele está dizendo que é um método que vai retornar alguma coisa, é importante também que a gente coloque a cláusula return. Então, você vai clicar aqui, add return statement, que é para adicionar a cláusula de retorno, que tem que ser do tipo do método que você está criando, que é tipo string. Ele aparece até ali o description, que é um atributo nosso lá do tipo string, aqui nessa classe, mas eu vou deixar null, porque a gente vai... Depois eu volto aqui e modifico isso daqui, só para a gente ver como é que funciona. Tá ok? Agora nós vamos chamar esse método que a gente acabou de criar, o addResource. Pronto, a gente vai botar aqui o nome do nosso objeto. E o método addResource, que está aqui em cima, que é do tipo string, o retorno. Agora, só que quando a gente tentar executar ele, não vai acontecer nada, pois o retorno é nulo. A gente colocou um retorno nulo aqui, então no console não vai aparecer nada. Então vamos programar algo aqui mais prático. Vamos pensar o seguinte, vamos criar uma situação onde os recursos, antes de serem alocados, serão verificados por um método privado, que é visível apenas internamente à classe, o método verifyResource, ou seja, verificar recursos. Esse método vai ser responsável por quê? Por verificar se o projeto está ativo e se o valor empregado por este projeto é menor do que 500 dinheiros. Então, a gente vai programar isso daqui, vamos colocar isso aqui um if, organizar isso aqui, para que toda vez que a gente chamar esse método internamente, ele vai verificar, primeiramente, se o nosso projeto está ativo e depois, se a quantidade de dinheiro disponível é menor do que 500. Caso essas condições são atendidas ou sejam atendidas, a gente vai retornar verdadeiro. Caso contrário, a gente retorna falso. Então, aqui, se não, a gente retorna falso. Tá ok? Então, a gente colocou aqui essa palavrinha diz, que identifica que a gente está chamando um atributo. Dentro do nosso método, a gente está fazendo uma menção a algum atributo que existe dentro da nossa classe, que no caso isActive. Então, nosso próximo passo agora é, para deixar mais intuitivo, a gente vai modificar o método adicionar recursos. Na classe principal, a gente vai chamar esse método que é público adicionar recursos, mas antes a gente vai primeiro modificar ele para fazer o seguinte. O que a gente vai fazer? Vai permitir agora que a gente possa adicionar recursos baseado na chamada do método anterior que criamos. Ou seja, antes de adicionar algum recurso, a gente vai verificar se o projeto está ativo e ele tem menos do que 500 dinheiro empregado. Caso ele satisfaça essas condições, a gente vai incrementar em R$1.000 o valor do atributo que identifica a quantidade de dinheiro que tem disponível para o projeto. Caso contrário, a gente vai colocar uma mensagem de retorno dizendo que ele não pode receber o dinheiro, porque ele não tem condições, porque ele tem mais do que 500. Tá certo? Então, a gente vai programar aqui o método addResource, ele é do tipo string, que ele vai retornar uma mensagem. Então, a gente vai verificar se o recurso, que é aquele método que chamou, ele vai retornar verdadeiro ou falso. O que ele diz quando retorna verdadeiro? É que o projeto é ativo e que o valor empregado é menor do que 500. Então, caso isso seja satisfeito, seja verdade, ele vai adicionar mais R$1.000 ao valor de projeto que a gente tem.
E eu vou colocar aqui uma mensagem, we've got extra money. Você conseguiu dinheiro extra. A gente vai colocar uma mensagem, caso contrário, a gente vai tirar esse retorno nulo. E vamos colocar aqui a seguinte mensagem. You still have money. Ou seja, você ainda tem dinheiro. Pronto. Então, os métodos eles estão modificados e programados. Então, eles aqui, tudo direitinho. Agora, vamos só ajeitar o código aqui para ele não nos atrapalhar, para ele ficar mais claro. Eu vou comentar o Save Project, pois não vamos usar mais, e vou limpar o console também, para não confundir aqui na execução do exemplo para vocês. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai executar esse programa aqui. Vamos executar esse método MyFirstProject.addResource e vocês vão ver que nada aparece no console, porque o método ele possui uma string de retorno que precisa ser direcionada para o console ou para algum outro lugar. Ele não está aparecendo aqui em nenhum lugar. Aquela mensagem que ele tinha que aparecer de retorno, que é aquela string, you still have money, you've got extra money, não está aparecendo. E ela precisa aparecer de algum jeito, ela precisa ir para algum lugar. Quando o método tem um retorno, esse retorno ele tem que ir para algum lugar. Ele não pode simplesmente retornar. Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso caso? No nosso caso, eu vou colocar o retorno para ser exibido utilizando o system.out.println. Como é que eu faço isso? É só colocar system.out.println e colocar o método dentro dele. Então, o retorno vai sair para ser printado, impresso no console. Então, se a gente executar de novo, você vai ver que you've got extra money, ou seja, o projeto vai receber mais 1.000 dinheiro, já que o atributo inicializado ele tem valor 0. Então, ele tem menos de 500 e ele está ativo, então ele recebe. Agora, vamos fazer uma nova chamada a esse mesmo método, só que de uma forma diferente, fazendo o retorno ser armazenado em uma variável e depois ser impresso no console quando system.out.println. Então, a gente cria uma variável string, que é uma mensagem, e a gente coloca essa mensagem para receber o MyFirstProject.addResource, o retorno da chamada daquele método, depois a gente coloca aquela variável dentro do system.out.println. E agora você vê quando executar que aparece a mensagem you still have money, porque você já teve uma entrada de 1.000 no método anterior. Então é isso, pessoal. A gente viu um pouquinho sobre visibilidade de métodos, só o público e privado. Mais para frente, depois que a gente aprender herança, a gente vai começar a mexer em outros, aprender outros modificadores que também modificam os métodos. Mas por enquanto é isso daí. Bom estudo e até uma próxima.